Nós temos aqui em Jeremias 9, versículo 23 e 24, que fala assim, ó. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Então Deus deixa bem claro aqui que Ele se agrada, né? Nós temos que gloriar nele, nas coisas dele. E muitas vezes as pessoas estão se gloriando em outras coisas aí. Qual é a maior prioridade da nossa vida? Qual é a maior prioridade da sua vida, você que está nos assistindo? Segura aí que o pastor Rogerinho depois vai te falar aí. E o que nós devemos alcançar mais do que qualquer outra? O que nós devemos alcançar mais do que qualquer outra? Então, segura aí também. Jeremias nos alerta a respeito do orgulho, que pode surgir por causa de qualquer coisa que possa nos parecer valiosa. Então, nós temos aí uma parte de orgulho aí, não é? Então, segura essa aí também. Mas, no entanto, não são prioridades essenciais, não é isso? A única coisa na qual devemos nos orgulhar é o relacionamento vital que temos com Deus. Todos os outros recursos não passam de meios para se chegar ao fim desejado. Amém. Precisamos reconhecer as diferenças entre os dois, não é? Então, para ter essa diferença entre os dois, nós vamos usar pastor Rogerinho. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Ele tá rimando tudo. Agora, você deixou um punhado de coisa aí no meio do caminho, né? Não, eu tava assim, segurando. Vamos segurando. Mas é muito interessante, Guerra, quando a gente começa a ver a narrativa, né, de Deus através de Jeremias nesse texto, que ele coloca três coisas, que normalmente são três situações que até hoje têm gerado uma expectativa falsa na vida de muitas pessoas. A primeira delas é a questão da sabedoria. A busca incessante pela sabedoria e pelo conhecimento, né? Então, ele fala, não confie, né, no seu próprio conhecimento. Então, a fonte de todo conhecimento é Deus, a fonte de toda sabedoria está no Senhor, e o Senhor deixa isso de uma maneira muito clara. Mas nós temos hoje uma sociedade que ela vive cada vez mais buscando estes valores e que não são os valores que realmente valem a pena. Claro, são considerados valores, eles têm o seu lugar, têm a sua importância, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Então, a primeira classificação que Jeremias coloca é com relação à sabedoria e o conhecimento. E o quanto, muitas vezes, nós ficamos buscando cada vez mais conhecimento e informações, e cada vez mais informações, e aí não damos conta nem de processar as informações que chegam simultaneamente e instantaneamente diante de nós. Sim. Então, hoje nós temos uma situação que, se você não focalizar uma área específica, você não dá conta nem de ficar informado a respeito de todos os assuntos. Tamanho é o volume de informações que hoje nós temos acesso. Verdade. Então, não é esse nível de coisa ou essa classe de coisas que deve nos motivar. Uma outra tem muito a ver com a questão do estereótipo e da aparência. Ele coloca isso como sendo uma força, né? Então não confie na sua própria força, mas aí a força, ele está dizendo, a força ou capacitação do próprio braço, aquilo que nós podemos fazer ou aquilo que nós aparentamos ser.
E essa é uma outra tendência da nossa cultura, não é? É valorizar extremamente aquilo que é aparente, o estereótipo, o visual ou aquela força que é a força do nosso braço. Até mesmo a ideia de longevidade, né, que hoje o homem tem vivido, tem muito mais tempo, no sentido geral, né? Claro que nós temos exemplos bíblicos de homens que viveram 100, 200, 300, 400 anos e hoje a gente não vê isso, mas isso não eram todos. Então, hoje a média de vida ela tem aumentado e tem aumentado no mundo inteiro e isso traz para nós essa visão dessa força, né? Não devemos valorizar demasiadamente ou pôr a nossa esperança nessa força, nessa capacitação ou mesmo naquilo que é um estereótipo ou simplesmente visual. A outra grande porta que Jeremias abre está na questão das riquezas, aquilo que o homem possui. Então Jeremias ele começa já, logo no princípio do texto, tirando 3 grandes alicerces, não é? Que são coisas que nos sustentam ou que de alguma maneira têm um significado e um valor para a nossa cultura. Então Jeremias já desmistifica esses 3 grandes pilares, né? Que é a questão do conhecimento, a questão da aparência física e a força física e as riquezas. Então, essas 3 coisas Jeremias já joga por terra de uma vez. Né? E aí ele vai mostrar o outro caminho, que é o caminho mais excelente. Né? E nesse caminho mais que excelente, nós vamos poder ter as outras 3 coisas. E é isso que o Guerra pediu para você segurar, então continue segurando mais um pouquinho. Segure mais um pouquinho aí. Deixa então, segura aí que a gente tem nós temos várias participações já aqui. Viu? Então a primeira aqui é de Rondônia, a Bruna. De Rondônia diz assim: oi, quero saber se é pecado ter amizade com pessoa casada. Eu sou solteira. Ô Bruna, você diz do sexo masculino, você tem amizade, por exemplo, com um homem casado, é isso que você está perguntando? Ou é uma mulher casada? Só diz pra gente isso, mas eu acho que já é nessa direção que você está perguntando, mas eu vou aguardar a tua participação, tá bom? Para a gente só complementar a sua pergunta. A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Miriam, sou da Bahia, da região de Itagiba. O meu tio pede oração pelo ministério dele, que ele é pastor da igreja onde, inclusive, ela congrega, o pastor Valdemir, da Arca da Aliança com Deus. Ele pede orações, pois a igreja é muito carente de orações dos santos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Deus. Amém. Nós vamos orar assim, viu? Colocar diante do Senhor. Bom dia, queridos pastores. Meu nome é Nívia. Também sou pastora e amo assistir o programa de vocês. São uma bênção. Meninos do Senhor. Aí. Graça e paz. Tá vendo? Tá vendo? Glória a Deus. Amém. Obrigado pelos meninos, viu? DDD 17, interior de São Paulo, né? Ok. Vamos ler mais um aqui. Graça e paz, gostaria de saber como surgiram os negros e os índios no mundo. Deus abençoe e guarde as pessoas vidas de vocês, a Irene. Ela diz assim: crianças felizes e sorridentes, bom dia. Tá vendo? Um chama de menino, outros crianças. Que o Senhor abençoe e guarde as pessoas vidas de vocês. Eu não tenho medo de lagartixa, eu tenho pavor. Não é? Eu quase incendiei a casa da minha mãe por causa desse bicho. Por favor, me ajudem. Fiquem na paz, Joyce. Ô Joyce, você é aqui de Belo Horizonte? Rapaz, assim, a gente temos aí experiências com libertação na cidade de lagartixa, viu? Até pessoas para dar testemunho sobre isso, tá joia? Então, assim, procura a Clínica da Alma. E com certeza Deus vai. Tem uma sala cheia de lagartixas esperando você. Brincadeira, viu? Mas assim, em nome de Jesus, com certeza isso é passível de você ser
liberta dessa situação. Tem jeito, né? Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Sem precisar matar uma sequer, lagartixa, viu? Então, porque o Senhor ele vem e mata o medo, né? Ou seja, ele comprou o medo através do amor, não é? E ok, nós temos aqui mais um, a gente já vai passar. A Salete de Mossoró diz assim: a paz, irmãos, Deus abençoe vocês sempre com muitas bênçãos. Obrigado, Salete, né? Deus abençoe a sua vida também. E nós temos aqui a Bruna que nos respondeu. Eu tenho uma amiga, ela era casada, se tornamos muito amigas. Ela me ajuda muito em oração. Eu não vejo problema. Tem problema. Eu não vejo problema. Por isso que eu perguntei. Se você está desenvolvendo uma amizade com um homem casado e você abrindo o coração e de repente ele também compartilhando o coração dele a respeito do casamento dele, isso não vai dar em boa coisa. Aliás, normalmente os testemunhos que a gente tem é que não dá em boa coisa. Mas ela é casada, não tem problema nenhum nesse sentido, viu? Você desenvolver amizade. Ela diz aqui, o problema é que a minha família não aceita a nossa amizade. Então aí é motivo de você orar, né? Em cima disso, buscar do Senhor, para que o Senhor possa trabalhar nessa área, né? Eu creio que você abrindo o seu coração, o Senhor permitindo que Ele então ministre na sua vida e também dos seus familiares, Deus vai fazer o melhor, né? Nesse sentido, ok? Vamos lá, Guerra. Nós temos aqui, que foi o que eu coloquei aqui, que eu mandei até segurar lá, né? E agora o Rogerinho vai soltar, Isso, né? vai Ele soltar, segurou, ele vai tirar. Precisamos reconhecer as diferenças entre os dois. Então, nós vamos colocar aqui qual que é os dois. Primeiro, o principal, Deus é a fonte. Segundo, o secundário, os outros são a fonte, né? Isso aí está bem claro, né? A colocação aí é bem forte, mas nós sabemos que esse acontece muito aqui sobre o secundário, né? Sim. Não é? E esse é que traz os problemas para a pessoa, quando ela escolhe o secundário. Exatamente. Não é? E Deus alertou sobre isso aqui dentro, né, do livro de Jeremias, sobre a questão desse secundário aqui, né? E agora aí você pode soltar aí que o pastor Rogerinho já... Mas, Guerra, quando nós invertemos essa visão, isto é, nós deixamos de colocar o Senhor como fonte e colocamos as outras pessoas como fonte, e parece, quando a gente fala assim, né, você pode pensar, não, mas quem que vai deixar de colocar Deus como fonte e colocar uma outra pessoa? Olha, isso é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Ou do que você possa imaginar. Colocar a expectativa nas pessoas, colocar a expectativa até mesmo do suprimento, tanto do suprimento espiritual quanto do suprimento material nas pessoas. Colocar a expectativa de uma resposta até mesmo emocional nas pessoas. E o Senhor é que é a fonte. As pessoas podem ser usadas pelo Senhor, mas mesmo sendo usadas pelo Senhor, as pessoas não são fonte, elas são apenas canais. A palavra de Deus, ela diz, tem um texto muito interessante no Evangelho de João, que está escrito que se nós crermos no Senhor, como diz as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. Então, olha bem, primeiro a questão do crer e crer no Senhor. Agora, qual é o padrão para crer? O padrão para crer é de acordo com aquilo que está escrito nas Escrituras, isto é, crer em um Deus como Ele se revela, na medida que Ele realmente é. Então, quando nós cremos nele e nessa medida como ele se revela, aí do nosso interior, porque ele está em nós, aí fluirá aquilo que vai saciar os outros. Então, ele é que é a fonte, ele é que é o provedor, ele é quem sacia. Então, a nossa expectativa tem que estar no Senhor, ela não pode estar nas outras pessoas. Muitas vezes nós temos situações e
relações que acabam deterioradas e até mesmo se rompem por causa dessas expectativas não supridas, né? Nós temos pessoas que elas ficam um tempo dentro de uma congregação e de repente saem daquela congregação e saem inclusive mal com a liderança. Mas por quê? Porque está esperando da liderança aquilo que é Deus que vai fazer. Às vezes, relacionamentos interpessoais e muitos relacionamentos como namoros e casamentos, eles acabam se rompendo e acabam até mesmo quebrando a aliança. Por quê? Porque coloca a expectativa de ser suprido emocionalmente e afetivamente no outro, em vez de buscar isso no Senhor. Então, o Senhor é quem é a fonte. Então, nós vamos perceber esse tipo, né, de distorção em todos os níveis de relacionamento. Quantas e quantas pessoas não conseguem viver bem no seu trabalho e acham, inclusive, que ganham mal, que é o seu chefe, que é o culpado. Na realidade, não é o seu trabalho que te supre, não é a empresa que você está que te supre. Quem te supre é Deus e ela usa o trabalho das suas mãos, usa a empresa que você está. Então, a nossa expectativa realmente tem que estar no Senhor e não nas outras pessoas. Amém. Exatamente. Temos aqui a participação do DD 27, deve ser Espírito Santo. Bom dia, peço oração porque sou evangélica. Oração pelo meu marido e os meus 2 filhos que ainda não são. Ok, nós vamos orar por eles em nome de Jesus, não é? Pedindo que haja graça do Senhor, não é? Alcançando os corações. Irmãos, esse programa é uma bênção na vida das pessoas, que Deus continue abençoando vocês. Hoje eu vou ficar assistindo para dar oportunidade a outras pessoas. Tá bom, você não vai fazer pergunta, então, né? É isso que você quer dizer? Tá certo. DDD 81, né? A nossa amada irmã lá, Maria José, de Ribeirão, Pernambuco, né? Ela está sempre participando mesmo. Amém. Pastor, essa vou deixar o Rogério responder. Pastor, é pecado jogar na Mega Sena? Segura. Hoje o nosso programa está assim, segura aí. Segura aí, segura essa. Ai. Olha, esse é um assunto, inclusive, bem interessante. E nós... porque pode ser a fonte, né? A fonte. A questão é, se você vai jogar na Mega Sena, porque você está fazendo do dinheiro e dos recursos financeiros a sua fonte, essa não é a verdadeira fonte. Então, não confie nas riquezas, não é? Eu sei que esse não é um assunto muito fácil para a gente abordar com uma simplicidade de uma resposta sim ou não. Você vai ver pessoas que dizem que podem, outras pessoas que dizem que não, né? O que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia não diz absolutamente nada a respeito. No tempo de Jesus não tinha Mega Sena, né? Então a Bíblia não diz nada a respeito. Uma coisa que a Bíblia é muito clara é que nós não podemos servir a 2 senhores. Exato. E ali o Senhor está fazendo uma distinção específica. Ou a Deus, né? O Senhor, o nosso Deus, provedor, sustentador e criador de todas as coisas, ou a Mamon, e ali o texto é específico, porque ele fala exatamente no nome desse outro Deus, que é o Deus da riqueza, do dinheiro, que é Mamon. Então, nós não devemos servir a 2 senhores. Se isso é estabelecido diante de você como um senhor, então já parte do princípio que você não pode fazê-lo servindo a Deus e servindo ao Senhor das riquezas, que nesse caso é intitulado de Mamon. Tá certo? Outra coisa que a Bíblia é muito clara, de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Não é o dinheiro
que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A motivação sua para jogar na Mega Sena é por quê? É porque você ama o dinheiro, ama aquilo que o dinheiro pode te dar? Então, o dinheiro ele é simplesmente um instrumento. Eu costumo dizer isso, que o dinheiro é o poder de barganha. É só isso. Dinheiro é poder de barganha. Quanto mais dinheiro, mais poder de barganha você tem. Agora, o que você vai fazer com esse poder que vai estar nas suas mãos? Né? Então, é um assunto mais delicado e a gente demandaria um tempo maior. Mas eu espero que isso já tenha esclarecido a sua dúvida. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá, nós temos aqui, né, o principal, o Senhor é quem dá a vida. O secundário, estes dão meio de vida. A diferença. Essa aí Nós temos o dono da vida e tem aqueles que criam meio de vida, né? Isso é sério. Um leva para um caminho lindo e bonito, o outro costuma levar para o abismo, né? E aí é que está o problema, né? As famosas muletas da vida. Isso. E esse meio de vida, Guerra, ele pode vir em vários contextos. Inclusive, esse próprio contexto que a gente está dizendo, que é a questão das riquezas ou da provisão. Né? Pois é, nós temos uma vantagem, né? Que o meio é um dividido por 2, não é? Com certeza. Com Deus a gente ganha o 1, agora esses meios aqui. Já dá divisão já. É brincadeira. Nossa. E eu ainda vou mais. Tá no meio de vida é um 8. E quando Deus é a vida, esse 8 deita e vira o infinito, porque aí você tende para a eternidade. Agora sim. Vira o 8, se torna infinito. Infinito. Não, eu não tenho chapéu, não mantive um chapéu para ele. 10-0. Esse é o cara. Esse é ele. Eita. Mas olha, a gente precisa tomar muito cuidado, Guerra, do que a gente coloca e estabelece como meio de vida. Sim. Não é? Porque nós podemos ter um punhado de coisas que vão ser esse meio de vida. Na realidade, o que significa esse meio de vida? Nós brincamos aqui que meio é o 1 dividido por 2. Não, na realidade, esse meio de vida é o caminho para viver. Sim. Não é? Então, o Senhor, Ele é a vida. Ele é o caminho para uma vida e uma vida eterna e uma vida abundante. Sim. Então, se nós pararmos para pensar em meio de vida, o único meio de vida é Deus. Com certeza. O único meio de vida ou meio para a vida está em Jesus. Ele é o Senhor da vida e Ele, inclusive, por ser o Senhor da vida, Ele venceu a morte. Agora, e aí é onde a gente precisa tomar alguns cuidados, é o que nós utilizamos como recursos pessoais ou como usamos as habilidades pessoais para caminhar nessa trajetória de sobrevivência, não é? Então, se a gente for parar para pensar, o traficante, ele construiu e estabeleceu um meio de vida. Sim. Não é? Com certeza. Então, vender e comprar droga, para ele é um meio de vida, não é? A prostituição é um meio de vida, não é? Sim. Então, se você parar para pensar, o ladrão também tem um meio de vida. Aquele que mata é mercenário e mata para receber, né? E é contratado, matador contratado, isso também para ele é um meio de vida. Agora, na realidade, a gente cria um meio de vida, mas esse meio de vida, ele gera a morte. Por quê? Porque está dissociado do Senhor da vida. Então, podemos ter um meio de vida, sim, desde que esse meio de vida ou de sobrevivência esteja debaixo dos princípios da orientação de Deus e dentro das leis de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que venhamos fazer. Aí, o meio de vida está junto com o Senhor da vida. Aí forma um. Aí dá tudo certo. Amém.
Boa tarde, pastores. Preciso de suas orações. Estou desempregado, quase 2 anos. Comprei um apartamento, não estou pagando o financiamento por falta de condições. Tentei fazer uma negociação com o banco, eles não aceitaram e vão tomar o apartamento. Obrigado, Deus abençoe vocês. O nome dele é Mauro, aqui de Belo Horizonte. Ok, Mauro, nós vamos orar sim, né, por você. Sabemos que, como você, existem muitas pessoas vivendo essa realidade, né? A situação está bem difícil. Bom dia. É possível firmar um relacionamento com uma amante e ser aprovado por Deus? A pessoa casou com sua amante. Esse relacionamento pode ter a aprovação de Deus? Casou, não é? Ou seja, deixou a esposa ou o esposo, não é? Divorciou para casar com a amante, é isso que você está querendo dizer? Não é? Só confirma isso para a gente poder responder para você direitinho, tá bom? Irmãos, graça e paz, eu quero que o Senhor me explique o que é a palavra excluir, que a pessoa vai ser excluída da igreja, é isso que você quer saber? Ser excluído do hall de membros da igreja? É essa a sua pergunta? De Açailândia, né, no Maranhão. Só me responda isso, se é isso mesmo, né? Mas... hoje só está dando perguntinha de universitário. Hoje é perguntinha daquelas abençoadas mesmo. Só. Ok. A paz do Senhor, eu amo esse programa, gostaria de saber como sabemos se estamos realmente fazendo a vontade de Deus. Ok. Mande um abraço para minha mãe, a Eva Maria. Abraço, Deus abençoe vocês. DDD 38, ok, de João Pinheiro, né? A Cris João Pinheiro. Ok, Cris, obrigado. Deus abençoe você. Cris, é o seguinte, nós já gravamos vários programas sobre a vontade de Deus, né? Sobre chamados, sobre o que Deus tem para você, se você está no centro da vontade de Deus ou não. Então, eu vou pedir para que você possa, acessar o site aqui da Rede Super, né, .com.br, e entrar ali nos programas que já foram exibidos, né, da Clínica da Alma. E ali são quase 3 anos de programação que nós temos, e ali você vai pesquisar e fazer uma busca ali dos programas que tratam, tem o título desse tema, tá bom? E aí você vai ter a resposta e vai ouvir, porque só para a gente não ser repetitivo, a gente poder trazer uma resposta aqui para as várias perguntas que nós já temos aqui, e já tem algumas perguntinhas daquelas, né? Bom dia, meu nome é Fernanda, preciso de ajuda, me sinto acorrentada, não consigo fazer nada, não estou trabalhando, me sinto incapaz para tudo. Fico a maior parte do tempo no quarto, trancada, no escuro. Não consigo ver alegria para viver, sinto minha vida sem sentido. Sou recém-casada e estamos muito endividados. Tenho dormido à base de remédio. Por favor, me ajude. Você é de Belo Horizonte, DDD 31? Olha só, a Clínica da Alma é um dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha e está disponível para poder te ajudar, não é? Então, assim, existe solução para isso, não é? Então, você está vivendo um quadro depressivo, só que a gente precisa entender a dimensão e a profundidade dessa situação que você está vivendo hoje, né? Então, para isso, é necessário que você procure a Clínica da Alma, não é? Nós estamos ali na rua Manuel Macedo, número 1324, e sempre de segunda a sexta-feira nós estamos ali, o Ministério está aberto para poder ajudar e servir você, das 8 da manhã até as 18 horas, né? Não fechamos no horário do almoço, então você pode nos procurar, se você não tem condições ou não dá conta disso sozinho ou sozinha, então peça para que alguém vá com você, seu esposo, né? Mas é necessário você tomar, sabe, essa posição, né, de vencer isso que tenta te acorrentar, né? Peça ajuda e vá até lá para você poder então preencher uma ficha de aconselhamento, você já receber um primeiro atendimento ali, uma oração de um profissional, alguém da equipe que vai estar ali disponível para poder
a ajudar você, tá bom? Então, essa forma que nós podemos ajudar você, né? Você, então, nos procurando nesse sentido, tá bom? Ok. Uau, nós temos aqui várias perguntas. Ok. Aquela irmã que nos enviou a pergunta a respeito de ter amizade com uma mulher casada, né? Eu pedi para que ela pudesse nos dar a idade dela e a idade dessa pessoa casada, né? Ou seja, os pais, a família dela não concorda com esse relacionamento, porque essa amiga, ela está descasada, né? Ou seja, o casamento dela terminou. Então ela disse, olha, eu tenho 25 anos e essa amiga tem 36. Nossa amizade é presente de Deus, eu não respondo meu pai e nem minha família, eu só estou orando. Tá bom. Né? Eu acho que é importante isso, né? Por que eu perguntei a idade? Porque se existisse uma discrepância muito grande de faixa etária, então provavelmente você estava projetando nessa pessoa talvez a figura de uma mãe, alguém mais velho que possa te dar esse suporte, né? E essa irmã, sua amiga descasada, então, poderia estar projetando em você uma visão, então, talvez, de uma filha ou alguém assim. Então, aí pode dar problema esse relacionamento. Mas o mais importante é vocês orarem, não é? E entender a realidade dos seus pais, né? Se você está vivendo debaixo da cobertura e da autoridade dos seus pais, então é fundamental que vocês os honrem, né? Então, e você respeite o posicionamento dos seus pais. Isso é muito importante, ok? Ok. Aí vem a pergunta aqui, como surgiram os negros e os índios na Bíblia? Fala sobre isso. Olha, Rogério, a Bíblia ela não fala especificamente como surgiram os negros e os índios, mas quando nós temos uma visão na Bíblia de que depois que houve o dilúvio e Noé, ele estabelece e começam a povoar a terra, então há o deslocamento, inclusive o próprio filho, né, Cã, que ele é, de uma certa maneira, ele é separado do resto da família, mas há o deslocamento destas famílias em direção aos continentes para habitar e encher a terra, porque esse era o propósito de Deus desde o princípio. Então Deus, quando Ele criou o homem, Ele os abençoou para que eles fossem fecundos e multiplicassem e enchessem a terra. Isso está muito claro. O propósito de Deus é que a terra fosse cheia. E isso não mudou depois do dilúvio. Então, isso continuou. Agora, o que vai acontecendo é que determinados lugares e determinadas regiões, o próprio organismo do homem vai se adaptando. Então a Bíblia ela não fala com clareza, mas, por exemplo, determinadas condições, né, que se passaram, a forma de alimentação, quantidade de calor, períodos muito longos de inverno ou não, todas estas coisas, elas vão interferindo no metabolismo e o corpo humano vai passando por transformações ou mutações, né? Então nós vamos ter especificidades, como por exemplo, na Ásia há uma tendência à pele estar amarelada, né, aos olhos mais puxadinhos, como os chineses, os coreanos, os japoneses. E à medida que vai descendo na Ásia, os olhos vão ficando menos puxadinhos, então no caso a Tailândia, a Indonésia já tem olhos menos puxados, mas a coloração da pele também vai tendendo a uma mudança. Temos basicamente os europeus, né, que são considerados de pele branca, né? Temos os de pele considerado pele vermelha, né? Que são o pessoal mais da América, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, mais especificamente a América Central e do Sul. E temos também aqueles de pigmentação mais escura, que é o pessoal na África, que, em compensação, tem uma quantidade de sol muito mais forte, né?
Então isso requer uma proteção maior da pele. E essas coisas vão acontecendo. A Bíblia não fala especificamente a respeito disso, mas eu creio que deu para ter uma visão dessa adaptação que Deus nos fez para cumprir com o propósito dele, que é encher a terra. Amém. Né? Vamos lá, Guerra, nós temos mais um ponto. Nós temos aqui o principal. A finalidade são as coisas espirituais. O secundário, os recursos materiais são meios para o fim. Isso aí é Aí, transferir para as coisas, né? E colocar as coisas em primeiro lugar. E a finalidade de Deus são as coisas espirituais. Né? Sim. Isso não quer dizer que eu não possa usar, Guerra, os recursos Sim, naturais. com certeza. Mas os recursos naturais, eles não são o fim. Eles são um meio para o fim. Né? Então, eles são recursos e não objetivos. Com certeza. Não é? Então, nós podemos sim ter os recursos. Ora, se você hoje, né, aí assentado na sua casa, está tendo a oportunidade de nos ouvir e nós estamos tendo o privilégio de estar aí, ao vivo, na sua casa, é porque recursos vieram para que a visão que o nosso pastor teve fosse possível. Se ele tivesse tido a visão, não é? Mas os recursos não tivessem chegado nas mãos dele, isso não seria possível. Nós não poderíamos estar aí agora, não é? Na sua cozinha, na sua sala ou aonde você está nos assistindo. Então os recursos eles são importantes, mas eles são um meio e não o fim. O fim tem que ser algo que vai muito além disso. Com certeza. Né? O fim são as verdades imutáveis, Isso. os princípios espirituais e que eu peço em nome de Jesus que você esteja recebendo através da nossa vida e desse canal para a glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, né? Ok, nós temos aqui uma participação. Bom dia, paz do Senhor. Sou Helenita, falo da região do Barreiro, né, bairro Milionários. Sou da Igreja Batista Aliança Eterna e sempre que posso estou aqui assistindo aos pastores. Gostaria de pedir oração em prol da minha vida sentimental. Obrigado, Deus abençoe. Ok, Helenita, nós vamos sim orar para que o Senhor venha, né, tratar essa área que a gente sabe que é uma área que o Senhor também se preocupa em nossas vidas, né? Bom dia, paz. Quando uma pessoa faz exame de direção e é reprovado, o que ele deve fazer no próximo exame para ser aprovado? Ai, meu filho. É daqui de Belo Horizonte, região? Daqui de... Não, DDD 38. Porque senão eu ia indicar a Tule, o Cris. Exato, né? Mas, Rogério, isso eu acho que tem a ver não só com o exame de direção, mas com qualquer outra situação onde nós somos testados e o resultado não é aquele que nós esperávamos. Porque, na realidade, não existe fracasso, existem resultados. Resultados desejados ou não desejados. Agora, quando um resultado não é o resultado desejado, nós precisamos avaliar quais foram os caminhos que nós fizemos para chegar àquilo e mudar e adaptar dentro da nossa realidade para que aqueles resultados que nós desejamos, eles realmente venham a acontecer. Então, agora, na questão específica, né, de uma prova de direção, aí temos que avaliar como que é o seu estado emocional, você estava realmente preparado para fazer a prova ou não, não é? Então, isso é importante, você mesmo avaliar, né? Então, não, eu estava preparado, estava tudo certo, mas na hora fiquei nervoso. Olha, então você vai precisar de buscar esse equilíbrio emocional, talvez até uma cura nessa área, né? Limitar a sua ansiedade e fazer com que realmente você possa fazer aquilo que sabe da melhor maneira possível. E aí o resultado, com certeza,
vai ser o resultado desejado. Amém. Em nome de Jesus. Ok. Nós temos aqui, uau. DDD 27, a graça e a paz do Senhor, eu sou cristã e quando me separei há 1 ano, me afastei da igreja. Daí acabei conhecendo um homem na qual estou namorando. Agora me reconciliei com Deus e Deus já falou que não é para prosseguir com o namoro, mas eu não consigo terminar com ele. Me oriente, por favor, como devo fazer isso. DD 27, lá do Espírito Santo. Guerra. Bom, o que você tem que fazer é terminar. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. É. Né? Que é o que nós falamos aqui, ó, sobre a questão disso. Ó. O principal, Deus é a fonte. Os secundários, os outros são a fonte. Então você tem que ver se Deus mandou, ele é a fonte. Né? Se você recebeu essa palavra do Senhor, então Deus é a fonte. Então sai do secundário e entra na fonte que é Deus. Você tem que tomar essa decisão e ponto. Isso aí falta uma atitude sua. Eu acho que ela deve ser tomada e aí você vai resolver essa situação sua. E quanto mais rápido, menos doloroso vai ser. Com certeza. Quanto mais se alonga, pior é a situação, viu? Sim. Muito difícil. Ok, DDD 84, parabéns pelo desempenho do programa de vocês, que Deus esteja sempre abençoando. Estou de longe, mas assisto bastante o programa e fico muito, muito feliz. Sou de Mossoró e me chamo Ana Maria, obrigado. E peço pela saúde da minha avó que fará uma cirurgia, né? O nome dela é Socorro, não é? Então, obrigado pela sua participação, sua audiência, né? Nós vamos orar para que Deus venha com seu socorro na vida da dona Socorro, amém? Amém. Não é? É assim que a coisa acontece, glória a Deus. DDD 31, vocês são bênção, muito sábios, a risada de vocês é ótima. Bom dia. A Silvana de Belo Horizonte. Obrigado, Silvana, viu? Obrigado pela sua participação, sua audiência. Ok. Boa tarde, queridos amados irmãos, graça e paz, Deus abençoe. Sou de Marília, meu nome é Augusto e tenho uma pergunta. Para discipular é preciso ser batizado e está escrito na Bíblia que é preciso ser batizado para fazer discípulos, não é? Nós temos 1 minutinho só para responder, porque o nosso tempo já... A gente começa a fazer discípulos a partir do momento que a gente começa a direcionar as pessoas para Deus e para aquilo que Ele tem nos ensinado. Isso independente, né? Você pode se converter hoje e a partir de amanhã já está levando pessoas ao Senhor e está, nesse momento, também sendo preparada para o batismo, não é? Então, a ordem aí, ela não interfere. Agora, o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 28 que nós devemos fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Então, pela ordem que está escrita na nossa tradução, lá em Mateus capítulo 28, o ensino vem primeiro, né? O batismo vem primeiro do que o ensino. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.